Olá crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ter mais uma aula super legal. Mas antes disso, eu quero falar com vocês, eu estou assim tão feliz de estar vendo que vocês estão cumprindo o desafio assim, ó, tchunei. Olha só, dentro desse desafio a gente tem percebido que existem várias crianças que são criativas, não é verdade? Tem aí crianças que venceram o medo, tem crianças que potencializaram sua coragem e o melhor, estão cumprindo o ID de Jesus. Antes da gente fazer a nossa aula, antes de dar início à nossa aula, nós vamos fazer um bate-papo. E eu vou contextualizar todas as perguntas que eu vou fazer para vocês aqui dentro de 4 cenários. Bem, você conhece algum amigo que se vangloria da sua grandeza? Já Thaís, como assim? Vamos lá, nós temos aqui entre nós amigos, crianças do reino, crianças que têm um ciclo de amizade no futebol, crianças que têm um ciclo de amizade dentro da igreja, fora da igreja e na sua escola, ok? Então vamos lá, Arthur, você que gosta de jogar bola, que sai para fazer o seu treino, você já identificou alguma criança que chega lá e fala assim, a minha chuteira é melhor do que a todo mundo, a minha camisa foi patrocinada pelas melhores empresas, eu sou o melhor marcador, eu sou o melhor zagueiro, eu faço os melhores pênaltis. Você conhece alguém assim? Lá nesse âmbito da sua amizade, onde você joga bola? Misael, lá na sua escola, você tem algum amigo que tira 10 em todas as matérias? E por esse motivo, ele só anda com os amigos que tiram 10. Os que tiram 5, ele não quer nem saber. Ele quer mesmo andar com os que tiram 10 e acha que ele é o melhor aluno da sala e por isso ele acaba inferiorizando os que tiram a menor nota. Aninha, vamos falar lá do anexo. Você conhece alguma criança que acha que é a preferida da tia Joyce? Você conhece alguma criança que acha que é preferida da tia Thaís? Ou alguma criança que acha que o pastor só pode brincar com ele? Você conhece alguém assim lá no anexo? Eu espero que não. Isaac, dentro da nossa sala de aula, quando a gente está fazendo a nossa aula, quando está com a tia Thaís, você já conseguiu perceber se teve algum aluno que por algum motivo não levou o seu material e quem levou o material, pelo fato do material ser de marca, da Faber-Castell, ele não quis partilhar. Você acha que já aconteceu isso na nossa sala? Pois bem, a palavra de Deus diz lá em Tiago 4, abre aí a sua Bíblia, em Tiago 4, diz assim, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. E você pode se perguntar, tia Thaís, mas o que seria uma pessoa soberba? Uma pessoa soberba tem exatamente todas as características que eu acabei de mencionar nesses exemplos para vocês. E mais, uma pessoa que é soberba, além de ser soberba, ela é orgulhosa, ela é pretensiosa, ela é uma pessoa que utiliza a autoimportância. E o que isso significa? Que ela se acha importante demais e que o outro, ele não é tão importante assim. E a gente deve pensar muito sobre isso, sabe por quê? Porque todas as vezes que nós somos orgulhosos, nós temos comportamentos que podem machucar os outros. Nós temos ações, nós temos pensamentos malignos, do mal, para querer fazer algo com alguém. Então, sempre devemos olhar para o exemplo que é Jesus. Imagine você, aí na sua casa, sentadinha aí no seu sofá, vendo do computador ou do tablet. Imagine aí, Jesus vivia cercado da multidão, não é verdade? Pensa só se ele só andasse com quem fosse rico, se ele só andasse com quem fosse pobre, ou se ele só andasse com quem tivesse saúde. Por algum momento você já pensou que Jesus não fazia acepção de pessoas? Ele estava com todo mundo, ele amava todo mundo e não importava se as pessoas tinham muito dinheiro ou se elas não tinham dinheiro, se elas usavam roupas de marca ou se elas não usavam roupa de marca, se elas tinham as melhores notas da escola ou se elas não tiravam as melhores notas. Jesus é o nosso exemplo de humildade. E o que significa esse versículo que fala?
Jesus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O que significa graça? Graça significa favor imerecido. E foi exatamente o que Deus fez. Ele deu o seu Filho único para que morresse no meu lugar e no seu lugar. Porque eu e você, nós não merecíamos isso. Bem, agora a gente já bateu o nosso papo. Vamos para a nossa aula? Começa agora a nossa aula. E como vocês já sabem, nós estamos falando sobre o livro de Esther. E hoje não vai ser diferente, nós vamos conhecer um pouco mais a história de Esther. Bem, eu vou falar para vocês e vou fazer alguns gestos para que vocês possam entender. Um certo dia, Esther acordou bem cedo. Eu imagino que Esther, como era rainha, naquela cama, gente, o melhor colchão. Eu nem sei qual foi o melhor colchão ainda, mas ela já sabia, porque ela era rainha. O melhor colchão, e ela espreguiçando assim, ó. Nossa, mas tá tão cedo. Ué, por que eu acordei cedo? Tão cedo assim? Abria a janela e via que o sol ainda não tinha se posto. Sabe o que aconteceu? Na hora ela se lembrou. Hoje é o dia. É o dia que eu vou me encontrar com o rei, ou então perderei a minha coroa. Naquele dia, Esther e todo o povo judeu estava jejuando durante 3 dias, não comendo e nem bebendo nada, somente se consagrando ao Senhor. E naquele dia que Esther ia se encontrar com o rei, já era o término desse jejum. Agora você imagina, Esther ia se encontrar com o rei. Imagino eu que ela pegou as suas roupas reais e se cobriu toda, ficou chique, tá, gente? Porque hoje tá super na moda as meninas aí poar. Então, naquela época, ela usou as melhores roupas reais, colocou o melhor brinco, passou o melhor batom, colocou o melhor perfume, porque afinal ela ia se encontrar com o rei. Ela não ia se encontrar com a tia Thaís, ela ia se encontrar com o rei. E foi ao encontro do rei. Quando chegou próximo do palácio, naquele corredor do palácio, ela respirou. Respirei comigo, ó, puxa para cima e solta. Por que a gente faz isso? Quando a gente está nervoso, a gente inspira e solta. E com a rainha não era diferente, só porque ela é rainha, ela não ia se sentir nervosa? Claro, ela era humana. Inspirou e soltou. Porque naquela hora ela pensou, eu vou me encontrar com o rei, eu preciso estar à altura do rei e eu tenho que estar bem, plena, digamos assim. Respirou e foi. E eu imagino que naquele corredor onde a rainha ia passar, tinha vários oficiais, sabe, como aqueles grandes palácios de verdade. Passava gente para cá, passava gente para lá, e ela andando e chegou na porta do palácio. E aí tinha o quê? Eu penso que tinha 2 oficiais para abrir aquela porta enorme do palácio. Abriram a porta e fizeram esse gesto para que a rainha pudesse passar. Quando ela chegou dentro do palácio, penso eu que tinha tantos oficiais andando por um lado e andando para o outro. Quando ela entrou, todo mundo parou. Sabe por quê? Porque ela não foi convidada para estar no palácio. Ela se convidou porque ela queria falar algo com o rei. O rei estava sentado de frente para Esther no seu trono, todo chique e poderoso. E ali estava Esther e ela se curvou diante do rei. Naquele momento que ela estava curvada diante do rei, ela não teve coragem de olhar para a face do rei. Mas, tia Thaís, por que ela se curvou? Porque o ato de se curvar diante de alguém demonstra respeito, reverência. E assim as pessoas faziam quando estavam na presença do rei. Então ela não teve coragem de olhar olho a olho na face do rei. E aí, sabe o que o rei fez? No período que ela estava curvada, o rei levantou o seu cetro e disse para ela assim: estou muito feliz com a sua presença. Querida Esther, diga-me o que quer que te darei tudo.
E ela foi, levantou o seu rosto e olhou na face do rei. Porque o ato de levantar o cetro para a face da pessoa era uma permissão para que ela pudesse falar. E aí, imagina, um período que ela estava curvada, nervosa, o coração batendo forte. E quando ela viu esse ato do rei, ela foi com as mãos assim, ó, igualzinha a minha, bem trêmula, e tocou no cetro do rei. Então ela disse: querido rei, eu estou aqui e gostaria de fazer um convite. Eu gostaria que você e Amã fosse num banquete que eu preparei para vocês hoje. O rei ouviu. Como assim? Imagino que ele deve ter pensado: ela arriscou a vida dela para vir aqui me convidar para um banquete? Ah, tudo bem, eu vou no banquete. Pediu para chamar Amã imediatamente para que ele também estivesse ali para participar do banquete. Gente, imaginem um banquete do rei. Puxa aí na memória. Lembra o ano passado, na época de Páscoa, que a tia Thaís e as professoras que estavam na quinta-feira fizeram um banquete para vocês? E a gente preparou aquilo com muito carinho e tinha um cestinho de pão, onde tinha pão, tinha uva, tinha suco de uva, tinha sanduíche, tinha um monte de coisa. Agora, triplique isso daí para o banquete que a rainha criou para o rei. Exatamente com os mesmos cuidados. Eu imagino que tinha lá uma leitoa assim bem assadinha com a maçã na boca. Pensa aí. E assim aconteceu. O rei aceitou a estar nesse banquete com a rainha e Amã também. O rei, juntamente com Amã, foram para o banquete. E o rei ficou muito curioso. E disse assim: e agora, Esther? Me diga o seu pedido que eu lhe darei tudo o que você quiser. E mais uma vez, Esther falou assim: rei, se me permite, eu gostaria de te convidar para um próximo banquete. Eu imagino que o rei deve ter ficado um tanto curioso, vocês não acham? Ela foi no palácio, arriscou sua própria vida para me fazer um convite. Eu participei do banquete juntamente com Amã. E agora tem um outro pedido? Tudo bem, rainha, estaremos mais uma vez no banquete. Gente, agora vocês imaginam como que Amã ficou. Sabe por quê? Amã era extremamente orgulhoso e ele não via a hora de contar para todo mundo sobre esse banquete. Porém, ele ficou tão feliz quando ele saiu do palácio, nem após ter ido já no primeiro banquete que a rainha convidou, que ele, ao entrar, ele percebeu que as pessoas se curvaram diante dele como forma de respeito, de reverência, mas tinha alguém ali, gente, que não se curvou. Lembra da história de Mordecai, que ele escolheu permanecer fiel a Deus? Pois bem, e ele escolheu de verdade, porque passaram-se os tempos e ele continuou sendo fiel a Deus. Então ele olhou e falou assim: mas que judeu terrível! Não se curvou diante de mim, mas é muito petuloso, é muito audicioso. Não se curvar diante de mim, que sou uma oficial, que estou abaixo do rei, eu domino isso aqui tudo. Pois ele não se curvou. Sabe o que Amã pensou? Eu não vejo a hora de exterminar todo esse povo. E foi assim. Só que tinha uma coisa. Ele estava tão feliz por ter sido convidado para estar no palácio, que quando ele viu que Mordecai não se curvou, toda a alegria do coração dele caiu por terra. E ele começou a planejar algo do mal contra a vida de Mordecai. E assim é na nossa vida. Você já parou para pensar que muitas das vezes pode ter um coleguinha que você não gosta de jeito nenhum e por acaso algum plano desse já entrou no seu coração? O desejo de colocar o pé para a criança passar e cair, de dar uma puxada no cabelo, de dar um beliscão. Assim o pecado entra no nosso coração. Amã era tão orgulhoso que as atitudes que ele tinha, os seus sentimentos, os seus pensamentos, eram pensamentos de fazer mal para as outras pessoas. E pode ser que talvez ele nem sabia assim que ele era tão orgulhoso e achava que era tão importante. Pois bem,
Hoje eu quero que você anote aí no seu caderninho quais são as atitudes que você tem e se você tem se parecido com Amã. Amã não estava vendo a hora de contar para todo mundo, para os seus filhos, para sua esposa, para as pessoas que estavam lá na sua casa, para os seus parentes, que como ele era um oficial, né, já estava no cargo abaixo do rei, ele era um príncipe, ele mandava em tudo, ele não via a hora de contar. E ele chegou em casa, ó, o que ele fez? Vocês não vão acreditar. Somente eu, o único, exclusivo, o mais importante, o preferido do rei, fui convidado pela segunda vez a participar de um banquete com a rainha ao lado do rei. Isso é demais! Pensa só, um ex-oficial, que foi assim, o homem que o rei tinha honrado, que tomava grandes atitudes, foi convidado para estar ao lado do rei pela segunda vez no banquete. Gente, mas nada podia estragar o dia de Amã, nada. Mas quando ele lembrava de Mordecai, toda a alegria dele ia para o ralo. E aí, sabe o que aconteceu? Alguns dos seus amigos falaram assim: Amã, eu tenho uma coisa para te sugerir. O que você acha de criar uma forca com 30 metros e sugerir isso para o rei? Quem sabe o rei te ouve e extermina logo de uma vez Mordecai. Nossa, aquilo foi assim, um prato cheio para ele, pois ele amou esse plano. Gente, que plano terrível, tirar a vida de alguém. Pois assim ele fez. Sabe o que ele fez? Ele foi caminhando pelo palácio do rei. E aí, ao colocar, aos barulhos dos seus pés tocarem ao chão, plá, 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 o rei imediatamente falou: quem está aí? E ele disse: sou eu, Amã. Tudo bem, pode entrar. Ele tinha livre acesso, ele tinha uma moral com o rei tremenda. E ele entrou. Só que aconteceu uma coisa muito engraçada. Antes dele apresentar o plano dele para o rei falou primeiro. E o rei falou assim: Amã, eu gostaria da sua sugestão. O que você acha que o rei deveria fazer para alguém que ele deseja honrar? Nossa, pensa aí. Como ele se achava o mais importante, logo ele já pensou: sou eu. Eu sou o cara, o top 10 que o rei deseja honrar. Sabe o que eu acho, rei? Tudo que ele estava falando, ele estava pensando nele, ele não estava pensando em outra pessoa, porque o senso de autoimportância era tão grande, ele achava que ele era mais importante do que todo mundo, porque ele estava pensando nele. Em momento algum, ele pensava nos outros. Ele diz assim: rei, eu acho que você deve dar as melhores vestes para esse cara. Eu acho que esse cara deve andar no seu cavalo ao som de grande voz, com um oficial dizendo: esse é o homem que o rei deseja andar. E digo mais, eu acho que ele também deveria usar a coroa real. Aí o rei falou assim: legal, gostei da sua ideia. Traga para mim tudo que você falou, as vestes, o cavalo, e traga também Mordecai. Naquela hora ele... Mordecai, dentro dele ele começou aquele impetuoso. Ai, como eu queria exterminar. Naquele momento, ele ficou pensando: mas não era eu? Não seria eu o queridinho do rei? Não era eu a qual o rei deveria honrar? Não era, crianças. Sabe quem que o rei resolveu honrar? Mordecai. E quem que tinha que fazer esse papel? Amã. E foi exatamente assim que aconteceu. Lá estava ele, ao som da própria ideia que ele disse: esse é o homem a qual o rei deseja honrar. Quem estava no cavalo do rei? Mordecai. Lá estava ele, sendo honrado pelo rei.
E você pode estar pensando aí, mas tia Thaís, por que Mordecai foi honrado pelo rei? Lembra da nossa última aula? Quem foi o cara que escutou o plano secreto? Mordecai. E a rainha Esté tinha dado todo o crédito para Mordecai, porque afinal de contas foi ele que ouviu. Porém, logo depois, quem foi nomeado foi Amã. O que a gente pode aprender com essa história? Bem, a gente já sabe que lá em Tiago 4:6 diz que Deus resiste os orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Quem foi a pessoa que fez o papel de humildade? Mordecai. E além disso, ele tinha escolhido permanecer fiel a Deus. E mais, lá em Lucas 18:9-14 diz assim: quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. E cumpre aqui nessa história essa palavra de Deus, porque além de ter escolhido permanecer fiel, Mordecai foi humilhado e no tempo certo ele foi exaltado. Então, não importa se você frequenta uma escola municipal, particular, se a sua roupa vale muito dinheiro ou se não vale, Deus quer que você seja humilde. Tenha sempre isso em mente, seja humilde. Humildade não está ligada à roupa que você usa. Humildade também está ligada à capacidade de aprender com o outro, a se importar com o outro. Em que momento que Amã se importava com as pessoas? Em momento algum. Então, crianças, eu quero que você pense sobre isso. As pessoas que estão à sua volta, você tem se importado com elas? Você gostaria de estar ao lado de pessoas que não se importam? Nossa igreja é uma igreja de relacionamento e você tem que crescer com essa mentalidade. Se relacionar com as pessoas, pensar no próximo. Será que quando você está em casa aí, quando a mamãe faz aquele almoço assim maravilhoso, você passa na frente de todo mundo e come toda a comida? Ou será que você pensa, não, tem alguém que ainda não comeu, deixa eu me importar com essa pessoa? Será que dentro da sala de aula, quando seus amigos não levam material, você para e pensa, não, eu posso ser útil, deixa eu me importar com o próximo, deixa eu compartilhar, deixa eu dividir? Será que você tem feito isso? Ou será que você tem sido como Amã, totalmente orgulhoso, que pensa só em você? Você que tem um irmãozinho em casa, acha que o papai precisa comprar só para você? Ou você pensa que o papai pode comprar para os dois em tempos diferentes? Então, eu quero que você pense sobre tudo que nós falamos e siga o exemplo de Jesus, porque Jesus, ele sempre foi humilde. Ele estava no meio do povo e não importava a classe. Bem, a nossa aula vai ficando por aqui. Mas antes de finalizar a nossa aula, eu gostaria que você, aí onde você estivesse, respira e solta. Por quê? Você recebeu informação demais, né? Então dá uma respirada aí e a gente vai fazer a nossa oração de hoje. Feche os seus olhos onde você está e ora junto comigo. Senhor Deus, eu quero te agradecer por mais um dia. Pai, quero te agradecer pela nossa família, quero te agradecer pela nossa igreja, pelos professores, pelos pastores e quero pedir que o Senhor venha cuidar de nós nesse momento de isolamento social. Pai, que nós saímos desse momento crianças maduras, crianças que se preocupam com os outros. E eu quero que, se existe em mim algum comportamento de pessoas orgulhosas, de pessoas que não se importam com os próximos, que o Senhor venha tirar isso do meu coração e que venha me ensinar a ser uma criança humilde. Em nome de Jesus, amém. Bem, nós terminamos a nossa aula e eu já falei, já expressei o quanto eu estou feliz com os desafios que vocês andam fazendo por aí. Assim, nós estamos espantados com a criatividade de vocês. Porém, hoje, não vou pedir para que vocês façam um vídeo e postem na internet. Eu já fiz isso, a Mônica já fez. Eu quero que você aí na sua casa faça uma lista de comportamentos que você possa ter tido como uma criança orgulhosa, como uma criança que não pensa no próximo.
algum momento da sua vida, assim como na minha vida também, a gente já passou por isso. Sabe o que eu lembrei aqui agora? No tempo de criança, no meu tempo de criança, da sua idade, eu lembro que no dia das crianças, minha mãe sempre comprava chocolate pra gente. E aí, ela comprava sacola de serenata. Sabe o que aconteceu? Ela comprava uma pra mim, comprava uma pra minha irmã. Eu sempre fui assim, eu me alimento por aquilo que eu vejo. E aí, pra mim ter o chocolate na geladeira estava ótimo. Mas pra minha irmã, ela comia o dela e comia o meu, tudo ela fazia isso. Sempre comia o dela e comia o meu. E isso significava que ela não pensava em mim e nem pensava nas outras pessoas. Esse é um exemplo que para você pensar aí se você também faz isso na sua casa. Coloque aí na lista, assim, lista de comportamentos de crianças orgulhosas e verifica se você tem feito isso. E se você tem feito isso, além da nossa oração aqui, com o auxílio da sua mãe, do seu pai, peça perdão. Dê nome a esse pecado, porque sim, é um pecado se achar importante demais e não pensar nos outros. Se precisar liberar perdão, talvez você tenha feito isso com sua mãe, ou tenha feito isso com o irmãozinho, ou tenha feito isso na escola de formas diferentes. Peça perdão a Deus, sabe por quê? Porque Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. E todas as vezes que nós fazemos isso, nós temos essas atitudes, nós estamos pecando. E nós precisamos pedir perdão a Deus. Um grande beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau!